professor Vinícius Camargo e hoje nós vamos falar da relação entre a pandemia do novo coronavírus e a matemática. Mais especificamente, a parte da porcentagem. O Covid, ou coronavírus, é uma doença contagiosa que surgiu em meados de dezembro de 2019, com os primeiros casos na cidade de Wuhan, na China. Hoje, o mundo passa por uma pandemia, graças à progressão de contágio da doença, que cada vez mais se mostra exponencial. O maior problema é que o grau de contágio do coronavírus é muito alto, se espalhando pelo mundo rapidamente. A suspensão das aulas em Goiás ocorreu no dia 15 de março, quando o governo do estado decretou a suspensão das aulas em todo o estado. Mas, Vinícius, será que era realmente necessária essa medida? Do ponto de vista da saúde, ficar em casa é o melhor a se fazer para evitar a transmissão do novo coronavírus. A regra, embora aplicável a todo mundo, é especialmente válida para pessoas infectadas, casos suspeitos em investigação, familiares que convivem na mesma residência e principalmente os grupos de risco, que são os idosos, diabéticos, hipertensos e pessoas com doenças crônicas. O contágio comunitário, aquele que não é possível saber onde a pessoa contraiu o vírus, já está instalado em todo o Brasil. Então, sair do isolamento social só se for realmente necessário. Mas, numericamente falando, quais os impactos do isolamento social no ritmo de contaminação da sociedade? Uma pesquisa realizada pelo Instituto Butantan antes do isolamento social em São Paulo, uma pessoa infectada poderia transmitir o vírus para outras 6 pessoas. Com o isolamento parcial, essa taxa diminuía para cada infectado transmitir para outras 3 pessoas, e com o isolamento total, essa taxa atingia o valor de um infectado transmitir para apenas 2 pessoas. Mas o que isso representa em números? Vamos usar como exemplo um grupo de infectados de 300 pessoas em Aparecida de Goiânia. Considerando que sem o distanciamento cada pessoa pode transmitir para outras 6 pessoas, em uma semana transmitiríamos o coronavírus para 1.800 pessoas. Na segunda semana, essas 1.800 pessoas infectadas transmitiriam a doença para 10.800 pessoas. Seguindo esse raciocínio, em 3 semanas, 64.800 pessoas seriam infectadas e, tendo como foco inicial das 300 pessoas, seriam infectadas um total de 77.700. Mas caso a quarentena fosse imposta, assim que essas 300 pessoas fossem infectadas e considerando que cada um pode infectar apenas 2 pessoas, na primeira semana essas 300 pessoas infectariam 600. Na segunda semana, essas 600 pessoas infectadas, caso ficassem em quarentena também, infectariam aproximadamente mais 1.200 pessoas, que na terceira semana infectariam 2.400 pessoas. Nessa situação, o número total de infectados seria de 4.500. Fazendo uma comparação, em 3 semanas de contágio a partir de 300 pessoas, sem quarentena, nós temos 77.700 infectados e com a quarentena, 4.500 infectados. Fazendo um cálculo rápido de 4.500 dividido por 77.700, isso é igual a 0,058, que multiplicado por 100 é 5,8%.
Então, podemos concluir que com a quarentena o contágio seria 94,2% menor. Mas peraí, como que você chegou a esse número de 94,2%, professor? É fácil, galera. Nós encontramos os 5,8% no cálculo de comparação. Agora é só retirarmos 100%, que é o total de infectados sem quarentena, menos 5,8%. Isso significa que com a quarentena haverá 94,2% a menos de pessoas infectadas. Os números reais indicam que no dia 16 de março havia em São Paulo 152 casos de corona e que no dia 25 de março esse número subiu para 862, o que representa um aumento de 467,1%. Nesse mesmo período, no Brasil inteiro, o aumento foi de 939,7%, passando de 234 casos para 2.433. Podemos perceber que o aumento de casos no Brasil inteiro foi muito maior do que o crescimento da doença em São Paulo. Isso porque São Paulo foi o primeiro estado do Brasil a instituir a quarentena, com o fechamento do comércio, a suspensão das aulas em escolas e das atividades normais do cotidiano, como o transporte coletivo. A matemática faz uma projeção da quantidade de infectados pelo vírus, como vimos anteriormente. E como sabemos que esse contágio é crescente, cria-se uma curva de contágio onde prevê-se o momento em que mais terá infectados. O isolamento propõe um achatamento nessa curva, para que a quantidade de infectados no mesmo momento seja menor. Achatar a curva de contágio é importantíssimo, já que o número de leitos nos hospitais são limitados. E desta forma, quanto mais pessoas infectadas ao mesmo tempo, maior será a quantidade de pessoas nos hospitais aguardando atendimentos e até de internações nas UTIs. Estima-se que apenas 20% das pessoas infectadas pelo coronavírus apresentem algum sintoma. Delas, 14% precisam de internação hospitalar e 5% vão parar em UTIs. Como o número de leitos é limitado, o aumento rápido de infecções e de agravamento pode ultrapassar a capacidade de internações do país. No Brasil, existem cerca de 450 mil leitos em hospitais públicos e privados, dos quais 41 mil são de UTI, segundo o levantamento feito em 2016 pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Outra pesquisa realizada estima que 40% da população brasileira seja infectada pelo coronavírus. Se o Brasil possui 210 milhões de habitantes, podemos calcular que 40% de 210 milhões é igual a 84 milhões de infectados. Continuando nossa previsão, 20% dos infectados apresentarão algum tipo de sintoma. 20% de 84 milhões é igual a 16 milhões e 800 mil. Dessa forma, 16,8 milhões de habitantes terão sintomas do coronavírus. Extrapolando ainda mais os dados dos 16 milhões e 800 mil habitantes que sentirão sintomas, 14% deles vai precisar de internações. Sendo assim, 14% de 16 milhões e 800 mil é igual a 2 milhões 352 mil. Se 1/3 dessas pessoas precisarem de internação estiverem no hospital ao mesmo tempo, isso significa a necessidade de 784 mil leitos de internação. Já que temos apenas 409 mil leitos,
375 mil pessoas ficariam sem atendimento, mesmo que tenham plano de saúde. Para piorar ainda mais, se 5% dos 784 mil infectados necessitarem de UTIs, sendo casos considerados graves, 5% de 784 mil é 39.200. Como temos apenas 41 mil leitos, sobrariam apenas 1.800 UTIs em todo o país para todos os casos de doenças. Isso é muito surreal. Então é isso, pessoal. Além de praticarmos os nossos conhecimentos em porcentagem, que é um dos conteúdos mais importantes para o Enem, aprendemos também a importância de ficar em casa durante essa pandemia. Muito obrigado